gente está estudando sobre sabotadores, que é o tema da nossa nova série. E a ideia é nós identificarmos e vencermos todas as forças que querem sabotar a nossa jornada, a nossa nova vida em Cristo, né? São forças que são contrárias àquilo que Deus tem para nós, né? Enquanto jornada, enquanto vida. E então o nosso objetivo é identificar e vencer, identificar, criar estratégias e vencer tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o primeiro sabotador aí que nós vamos trabalhar. É um sabotador interno. Lembra que a gente dividiu, né, em sabotadores externos e internos na semana passada. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre a nossa mente. Tá bom, queridos? Ela pode ser sua amiga ou ela pode ser uma grande adversária na sua caminhada com Deus. Então anota aí, né, a pessoa que gosta de anotar. Nós vamos falar sobre a nossa mente natural, ou como a palavra de Deus diz, a mente carnal, a mente humana, né? Ela pode ser uma grande sabotadora, ela é uma força muito, muito forte, né? E a gente precisa entender o que a palavra de Deus fala a respeito disso, como nós podemos identificar, como nós podemos vencer. E o texto base de hoje é Romanos capítulo 12, o versículo 2, que fala especificamente a respeito disso. E eu vou ler aqui com vocês e depois nós vamos entender um pouco mais o que fala esse versículo, né? Como a gente pode, que lições nós vamos tirar disso e nós vamos evoluindo a partir daí, tá bom? Então lá Romanos 12, 2, a palavra de Deus diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém, queridos? Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando exatamente a respeito disso. Então, pessoal, eu queria fazer uma afirmação aqui que é importante você guardar e você refletir sobre isso. A velha mentalidade, ela é incompatível com a nova vida em Cristo. Amém? Guarda isso aí com você. A velha mentalidade ou a velha maneira de pensar, ela é incompatível com a nova vida em Cristo. Amém? Então essa é a primeira verdade que você precisa guardar com você. E a palavra incompatível, né? Eu fui lá no dicionário para dar uma enriquecida aqui no significado dessa palavra. A palavra incompatível é aquilo que não pode harmonizar com, né? Ele não se harmoniza com nada. Ela é inconciliável, incombinável, incomunicável, que não pode coexistir juntamente com outra coisa, que não se ajusta. Amém? Então, a palavra incompatível, quando a gente fala que a velha mentalidade ela é incompatível com a nova vida em Cristo, a gente está querendo dizer que a velha mentalidade ela não se harmoniza, ela não se concilia, ela não se comunica com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, ela não coexiste. Ela não se ajusta. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que a velha mentalidade ela não vai nos conduzir em direção à nova vida que Deus tem para nós. Amém? Então ela, como o Adri colocou, ela está sendo denunciada hoje. Amém? A tua velha maneira de pensar, ela está sendo exposta hoje. Ela é uma tremenda, uma sabotadora. A gente precisa ficar atento àquilo que povoa a nossa mente, aquilo que a maneira de nós pensarmos, o nosso modelo mental, né? Tudo isso ela pode ser uma barreira grande na nossa caminhada com Deus. E por outro lado, eu quero deixar uma outra afirmação, né?
que diz que uma nova vida exige uma nova mentalidade. Amém? Então, se a velha mentalidade ela é incompatível com a nova vida em Cristo, nós então, por outro lado, uma nova vida sempre vai exigir uma nova mentalidade. Uma mentalidade dirigida e inspirada pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então, eu queria voltar ali no versículo de Romanos 12:2, eu queria destrinchar com vocês o que o apóstolo Paulo está falando ali, para a gente criar um entendimento aqui, né, a respeito do que a palavra de Deus está falando e criar o contexto e a base da ideia que a gente está passando para vocês hoje. Então, o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Amém? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, e essa carta foi escrita, né, para aqueles que já estavam em Cristo, né, foi escrita ali para a igreja para os romanos, né, para a igreja de Roma ali, então, para os irmãos em Roma, ele estava dizendo assim, olha, vocês que estão em Cristo, vocês não devem mais viver como se fossem desse mundo. Vocês que estão em Cristo não devem mais viver ou não devem mais se conformar com este mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Ou seja, aqui fica claro que o apóstolo Paulo está nos chamando para vivermos a nova vida. Então, até ali, eles tinham uma realidade. Quando eles se conheceram a Cristo, então eles foram chamados para uma nova vida. Então, nós não vamos viver mais como nós vivíamos, vamos viver um novo tempo. Então, essa é a primeira parte do versículo. Agora, olha que interessante. Ele diz assim, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, agora ele fala assim, olha, vocês não vão mais ver como as pessoas desse mundo, mas permitam, né, deixem que Deus transforme a vida de vocês. Agora, o mais interessante é o meio pelo qual Deus faz esse processo. Paulo diz que a nossa transformação ela é feita a partir de uma mudança completa da nossa mente ou da nossa mentalidade. Então, a nossa transformação ela é feita por Deus a partir da mudança da nossa mente. Então, o que Deus usa para mudar a nossa vida é a nossa própria mente. Amém? Faz sentido para vocês isso? Amém? Então ele começa a mudar a nossa mente e a partir da mudança da nossa mentalidade, ele vai transformando a nossa vida. E aí ele diz assim, né, isso posto, ou esse processo acontecendo dentro de nós, ele termina o versículo dizendo assim, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então ele está dizendo assim, olha, não vivam mais como vivem as pessoas, né? Ou seja, o chamado de vocês não é mais para continuar vivendo como o mundo, o chamado de vocês é viver uma nova vida. Essa nova vida ela vai começar no momento em que nós nos sujeitamos a Deus ou nós permitimos que Deus comece o processo de transformação da nossa vida a partir da mudança da nossa mente. E à medida em que a nossa mente ela é transformada, a gente passa então a conhecer e experimentar a vontade de Deus. Ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém, queridos? A Lu colocou lá, e a mente só pode ser transformada pelo Espírito Santo, né? Ele é o agente, né, que está em nós e né? Começa a processar. Mas o apóstolo Paulo ali, ele fala assim, permitam, né, deixem que Deus o transforme. Então aqui a gente já percebe na própria fala do apóstolo Paulo que já existem forças contrárias a esse processo. Porque se fosse algo natural, Paulo não escreveria, né? Deixem que Deus... Nós precisamos deixar, nós precisamos permitir né, esse agir de Deus na nossa mente, né? Nós precisamos abrir espaço para Deus trabalhar em nós. Sim. Mas ele fala, deixem, ou seja, porque não é natural. Não é um processo que acontece naturalmente. A gente precisa realmente escolher isso, decidir por isso. Falar, Senhor,
transforma a minha mente, transforma a minha vida, eu quero viver o novo, né? Que é esse processo de a gente experimentar essa nova vida em Cristo. Amém, queridos? A Lu até colocou lá, né? Existe a ação humana também, a nossa vontade, que essa é terrível, né? Nós temos que escolher, né? Temos que sujeitar a nossa vontade, né? À vontade de Deus. Nesse momento a gente fala, Senhor, transforma a minha vida. Eu quero viver a nova vida, eu quero ser transformado, eu quero experimentar a tua vontade. E aí nós passamos então a experimentar uma completa mudança da nossa mente. Amém, na verdade, acho que é a maior libertação, assim, né? Porque quantas pessoas hoje em dia sofrem, né, nos nossos dias, não tô nem falando de Covid, nada, eu tô falando, né, no geral. Quantas pessoas são escravas, né, da sua mente? Quantas pessoas hoje estão passando por situações porque elas estão com problemas na sua mente, né? Passando por lutas por conta disso. Então é um campo, né? Muito rico, né? E muito poderoso, né? A mente humana, né? Ela é, por mais que ela seja estudada, ela ainda é uma dúvida gigantesca, né? Para médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, porque realmente é algo muito poderoso. Então, o que a gente percebe aqui no início aqui do nosso papo é que a nossa mente ela vai virar um campo de batalha, né? Onde a velha mentalidade estabelecida, né? Ou a velha mentalidade que já está ali enraizada, ela precisa começar a ser confrontada, né, com a verdade de Deus. E ali começa então uma batalha entre aquilo que está estabelecido e a nova mentalidade que Deus quer trazer para as nossas vidas, essa renovação, essa transformação da nossa mente, porque é mais ou menos aquela ideia de quando um comércio é vendido, né, e sob nova direção, mais ou menos essa ideia, né? A nossa mente ela estava sob direção da natureza humana, né, que estava inclinada para o pecado. Então a nossa mente natural, mente carnal, ela pensa como o homem pensa, ela foi formatada pelo sistema humano, né? Mas quando nós nos chegamos a Cristo, quando Cristo passa a reinar em nós, então nós estamos sobre nova direção. Então é uma mente que agora está sobre nova direção, sendo dirigida agora pelo Espírito Santo de Deus. Mas como o apóstolo Paulo fala, nós precisamos deixar que ele assuma o controle e comece a transformar a nossa maneira de pensar. Amém, queridos? Então, nós sabemos que cada indivíduo ele tem a sua própria história, né? Então, eu tenho um modelo mental diferente da Kika, ou seja, a minha história foi diferente da história da Kika. Hoje é uma história só, já há bastante tempo, mas durante muito tempo eu tive uma educação, eu tive um contexto onde eu cresci, onde eu me desenvolvi, a Kika também, e cada um de vocês, né? Então, a nossa mente ela foi sendo formatada por aquilo vários estímulos, por aquilo que nos foi ensinado, por valores, por uma série de coisas, né? E isso tudo, ele foi sendo consolidado até o momento em que nós conhecemos a Cristo. Sim. Né? Então, e a partir desse ponto, então, nós temos que entender que essa velha mentalidade, ela é incompatível. Até é interessante, há um tempo atrás nós tivemos um upgrade da internet aqui em casa e o pessoal teve que vir aqui, né, a visita técnica. Eles precisaram trocar os equipamentos porque inclusive a palavra foi essa, os equipamentos que estavam aqui em casa, eles ficaram incompatíveis com
a velocidade da banda larga que a gente tinha contratado. Então eles tiveram que substituir o equipamento. Por quê? Porque o equipamento interior ele não conseguiria entregar, né, a velocidade. Né? Então é mais ou menos isso. A nossa mente natural ela não acompanha a mente de Deus. A nossa mente natural ela não consegue discernir as coisas de Deus. Por isso que nós temos que fazer um upgrade na nossa mente, de uma mente natural para uma mente dirigida pelo Espírito de Deus, de uma mente humana para uma mentalidade de reino de Deus. Amém, queridos? Essa é a ideia. Nós temos que ter a mente de Cristo e os pensamentos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. A Neuza falou, né, que um dos pontos que colabora para essa transformação é o conhecimento da palavra, e com certeza, né, porque a Bíblia, como eu sempre digo, é o manual, né, tudo tem o seu manual, né, todo equipamento tem o seu manual, e o nosso manual, né, de sobrevivência é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque ali a gente tem direção para todas as situações da nossa vida, enfim, né, como um todo. Até o Filipe falou também aí, né? Por isso que é muito bom fazer o jejum e oração, né? Ou seja, as disciplinas espirituais, seja o jejum, a oração, a leitura da palavra, elas são todas ferramentas que nós temos para nós começarmos a transformação, a mudança da forma de nós pensarmos. Amém? E um dos indicadores, né, para ver se a nossa mente ela está alinhada ou desalinhada, de que forma ela trabalha, se ela sabota ou não, né? É você parar para pensar, poxa, que pensamentos dominam a minha mente, né? Sabe, talvez uma breve análise assim sobre as coisas que têm dominado a sua mente. Que pensamentos povoam tua mente? Que pensamentos ocupam a tua mente, né? Esses pensamentos, eles te aproximam ou eles te afastam de Deus? Anota, se você tiver aí, anota essas perguntas e depois você responda com calma, assim, sabe? Revendo isso tudo que nós estamos falando e você faça uma autoavaliação mesmo, né? Tente responder com profundidade, sem pressa essas perguntas, porque elas vão te ajudar bastante nessa transformação, né? Nesse posicionamento de transformação constante, tá, gente? É constante essa transformação na nossa mente. Então, acho que é uma forma de você avaliar, um termômetro para você, né? Até que ponto a sua mentalidade, ela ainda é aquela velha mentalidade, ou até que ponto a sua mentalidade já está sendo transformada, até que ponto você está sendo influenciado ainda pela velha natureza, a tua mente está sendo influenciada pela velha natureza, ou até que ponto você já está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho que esse é o ponto, né? Em que medida aquilo que você pensa, em que medida aquilo que alimenta a sua alma, ela vem do céu, né? Ou ela vem da sua natureza humana? Sim. E tem essa questão, né, que é um bom termômetro, que é a pergunta que nós colocamos aqui, né? Seus pensamentos, eles te aproximam de Deus ou eles te afastam de Deus, né? E são pequenas coisas, gente, são coisas sutis, né, que a gente precisa nos atentar, a gente precisa estar atento a esses sinais para que a gente possa corrigir a nossa caminhada, para que a gente possa corrigir aí alinhar, né, os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, né? Se eles estão te afastando daquilo que diz a palavra de Deus, está alguma coisa errada, né? Os teus pensamentos, eles têm que estar cada vez mais te aproximando daquilo que daquilo que está na palavra de Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida, né? E aí com isso você percebe que a tua natureza humana, ela vai tomando, ela vai perdendo espaço, ela vai, essa briga entre a carne e o espírito, ela vai ficando cada vez menor, né? Porque quanto mais a gente se aproxima, né, da vontade de Deus, quanto mais a gente pensa, né, de acordo com a palavra de Deus, e porque os nossos pensamentos nos levam à ação,
né? Então, quanto mais a gente pensa a respeito de Deus, mais as nossas atitudes estão alinhadas à vontade de Deus. A gente costuma dizer que o que vai permanecer, o que vai prevalecer é aquilo que a gente alimenta, né? Então, se a gente está alimentando os pensamentos que vêm do Espírito, né, é eles que vão prevalecer na nossa vida. Essa escolha, esse discernir sobre aquilo que vem da nossa natureza e aquilo que vem do Espírito de Deus. Amém, queridos? Então, eu vi a tua pergunta, Ivan, eu estou só correndo no assunto aqui porque o assunto é longo, mas se der um tempinho no finalzinho eu faço um comentário sobre o Covid e a ventania aqui no sul, tá bom? Então, eu separei aqui, eu acho que 3 áreas que talvez... O que a gente queria que fosse um papo bem prático, sabe? Que talvez saísse um pouco da teoria e trouxesse para uma aplicação prática. 3 áreas, né, que eu acho que seriam legais você pensar, né? Por exemplo, o que você pensa sobre você? Né? Que pensamentos você tem a seu próprio respeito? Né? Esse é um ponto que talvez seja interessante você refletir. Né? Um segundo ponto é o que você pensa a respeito de Deus, ou quem é Deus para você? Né? E um terceiro, são 3 áreas, o que você pensa sobre a vida? Acho que são 3 coisas ou 3 formas de pensar, paradigmas que a gente tem, que devem ser questionados, ou devem ser revistos, ou nós devemos confrontar com a verdade de Deus. Amém? Porque se as coisas que eu penso a respeito de mim mesmo não forem aquilo que o céu ou aquilo que Deus pensa ao meu respeito, a chance de eu viver a vontade de Deus na minha vida enquanto indivíduo diminui muito, porque eu vou estar sempre... Porque a Bíblia diz assim, como eu penso, assim eu sou. Né? Então, se o meu pensamento a respeito de mim mesmo ele não está alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito, eu vou ter problemas. Faz sentido para vocês? Da mesma maneira, se a maneira como eu vejo Deus, ou se as coisas que eu penso a respeito de Deus não forem verdadeiros, né? Não for aquilo que a palavra de Deus fala, eu vou ter dificuldade de me relacionar com esse Deus, porque a partir da minha concepção de Deus, do meu paradigma a respeito de Deus, já estando equivocado, eu vou ter dificuldade de me relacionar com Ele. E também falando da vida, né? Se a minha visão da vida ela não está alinhada com aquilo que a palavra de Deus fala, eu também vou ter dificuldade, né, Ney? Você quer fazer algum Porque sabe o que acontece, gente? Hoje a gente vive num tempo onde é muito legal ser cristão, né? Tipo, nossa, pô, que legal, nossa, é cristão, que legal. Eu lembro quando eu me converti, o que eu sofri de preconceito, o que eu perdi de amigos, porque eu me converti, eu aceitei a Cristo. Isso já era um ponto de tipo, eu não faço mais parte daquele meio, porque agora eu sou um ET, né? E eu não faço parte mais daquele não podia mais fazer parte daquele meio, porque as pessoas realmente excluíam, as pessoas tinham preconceito, e preconceito no trabalho, enfim, né? Eu sofri muitos preconceitos, porque há 27 anos atrás, né, quando eu me converti, em 93, que até minha amiga Fabíola, esses dias eu estava falando com ela, a que me levou para a igreja, enfim, que mora hoje lá nos Estados Unidos, e a gente estava vendo umas fotos, enfim, e ela me mandando umas fotos pelo WhatsApp, e a gente estava falando, meu Deus, né, olha quanto tempo já passou. E lá em 1993, né, era muito diferente, né, você se posicionar como cristão, né, e hoje em dia é muito mais fácil. Só que essa facilidade, ela é complicada, porque muitas vezes a gente começa a negociar na nossa mente aquilo que a gente quer de Deus, né? Aquilo que a gente pincela, sabe? E isso acaba prejudicando, porque a nossa mente, ela tá tão
tá tudo tão normal, tudo tão natural, tudo pode. Nós estamos na fase do, né, eu tenho que ser feliz, para eu ser feliz eu preciso, né, enfim, essa mentalidade egocêntrica, né, que permeia, né, a nossa mente e nos leva cada vez mais para esses caminhos. Elas são sabotadores assim sutis, né, daquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas, né? O preconceito está voltando, verdade. Você bota a tua cara para bater, realmente o preconceito aparece de novo, né? Aparece quando você é crente quando de você verdade. tem uma mentalidade renovada, né? Porque o evangelho ele é contra o sistema, ele né? É contra o sistema. O evangelho ele é contra a cultura estabelecida, né? Que aqui que ele está falando. Existe um pensamento comum que permeia a sociedade, que permeia, né? Que é a mentalidade de gado, né? Que é ensinado, que está na televisão, que está nas escolas, né? Por exemplo, o relativismo, a gente vive né, no mundo da história que tudo é relativo. Num lugar onde tudo é relativo, como que você se relaciona com Deus que é absoluto? Como você se relaciona com conceitos absolutos numa mentalidade de relativismo? Né? Então, são coisas como aqui que eu estou falando, às vezes elas são sutis e muitas vezes que elas vão dominando a nossa mente e aí isso tudo que a gente pensa gera em atitude, né? Eu penso, me comporto. Eu penso, eu me comporto. Eu penso, eu me comporto. Então é muito sério isso, né? Porque hoje uma sociedade, né? Ela vive. A gente está vivendo hoje numa sociedade que, se a gente pudesse ser transformado pela palavra, que mundo nós estaríamos vivendo? No mundo de paz, no mundo de igualdade, no mundo de amor, no mundo de graça, no mundo de contribuição, no mundo de doação, no mundo totalmente diferente, né? No mundo sem guerras. Isso é o que Deus quer. Deus quer paz, Deus quer amor, Deus quer união, Deus quer família, Deus quer uma série de coisas que você olha e você fala, gente, como a gente não querer, não desejar, né, viver isso que Deus tem, por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra, por falta de dar uma oportunidade para viver assim, o evangelho, que é simples, gente. O evangelho não é boicote, né? Hoje em dia as pessoas veem o evangelho como boicote. É boicote ao que eu penso, é boicote à minha ação. Eu quero permanecer com esse cantinho inatingível, então eu vou viver, né, o Deus da bênção. Então isso não é cristianismo, gente. Isso é religião. É o que a gente bate aqui e luta contra. Porque cristianismo é muito mais do que isso. É uma relação linda de pai com seus filhos, né? E essa, por exemplo, a própria mentalidade religiosa, né, que aqui está falando, porque a mentalidade do mundo... Olha lá, Nilson, quando eu entrei para a igreja, todo mundo estranhou. Hoje me ligam para pedir oração, porque estão vendo Jesus na tua vida, né, Nilson? E isso é uma bênção, maravilhoso. O pensamento natural, ele busca uma religião, né? E a mentalidade do reino, né, ela busca relacionamento. Então olha como é interessante, como a mente humana ela sabota a nossa jornada com Deus. Então a tua mente natural ela vai te levar a se conectar a uma religião, que são basicamente dogmas ou ritos a serem cumpridos, ou obrigações a serem cumpridas. E é como se fosse um cristianismo sem o Cristo, só os ritos. Então as pessoas se tornam religiosas, elas cumprem regras e normas, mas elas não têm vida com Deus. Percebe a sabotagem? Então muitas vezes a gente conhece muitas pessoas religiosas, mas que não tem nenhuma expressão da vida de Deus na vida delas, porque elas estão vazias de Deus e estão cheias de religião, ou de si mesmas, ou de orgulho, ou de vaidade, porque normalmente a mentalidade religiosa ela ensina, ou ela está inclinada à busca do céu pelo seu próprio merecimento. Então eu vou fazer essas coisas para ser bom, para chegar no céu, quando na verdade a Bíblia fala que é graça, não é merecimento. Percebe, pessoal? Então a gente está colocando aqui, na verdade, alguns insights, né? Algumas coisas que podem atrapalhar
a sua caminhada com Deus. Porque, infelizmente, a nossa mente ela trabalha assim. E não se enganem, esses pensamentos, eles são como fortalezas na nossa vida. Sim. E a palavra de Deus diz que as nossas armas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, ou seja, os pensamentos que se levantam contra Deus, os pensamentos que se colocam contra Deus, amém? Nós temos que lutar, por isso que a nossa mente ela vira um campo de batalha. E nós precisamos discernir, precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para que a gente possa vencer essa guerra, possa dar a volta e sermos transformados para termos de fato a mente de Cristo, né? E olha como essas 3 perguntas que a gente deixou, que a gente fez aqui para vocês, elas são muito importantes, né? O que você pensa sobre você, o que você pensa sobre Deus, o que você pensa sobre a vida. Porque, por exemplo, essa sobre Deus, tem muitas pessoas enganadas a respeito de quem é Deus, né? E eu tô falando de Jesus, eu tenho conversado muito de Jesus com uma pessoa, enfim, que não conhece ainda como nós conhecemos, né? Como esse Pai maravilhoso. E como as pessoas são equivocadas, gente. E numa conversa, como a gente consegue esclarecer quem é esse Deus, e as pessoas ficam admiradas de saber que Deus não é esse cara grandão, ocupado, né, que não tem tempo pra gente, ou impessoal, distante. E isso tem aberto, né, as pessoas têm, assim, tem transformado a vida ou o pensamento das pessoas. E é a chave, né, para que essa mudança de mente ela realmente consiga acontecer, porque quando você sabe quem está falando, quem está dizendo, né, essas palavras, né, como esse versículo que nós lemos aqui, né, em Romanos 12:2, né, quando você sabe que é Deus que está falando com você, qualquer versículo que você lê, ele transforma, ele tem o poder de transformar, porque você sabe o autor daquilo, o autor daquele texto, o autor daquela mensagem, o poder que há, né, de trás dessas letrinhas, né, que estão na palavra de Deus, né? Então é isso que a gente realmente precisa, né? A gente precisa cada vez mais conhecer o nosso Deus e lutar contra a nossa mente, porque a transformação ela só vai acontecer de forma profunda e real quando a gente dá espaço para Deus. Né? E uma das questões aqui, né, porque a ideia não é só identificar, mas é vencer, né? Então, já identificamos que a mentalidade humana, né, carnal, natural, ela é um potencial sabotador na nossa vida. Sim. Então, como nós podemos vencer isso, né? De que maneira prática a gente pode trabalhar isso? Nós já falamos aí, né, do jejum. Sim. O Felipe colocou aí jejum e oração, que nós chamamos de a leitura da palavra que a gente colocou. As disciplinas espirituais, né? A Lu falou do Espírito Santo, ou seja, nós nos enchermos do Espírito de Deus, né? Tudo isso são ferramentas, né? Mas uma das coisas que são extremamente importantes diz respeito à própria palavra de Deus, a própria Bíblia e o que você pensa a respeito da Bíblia. O que é a Bíblia para você? O que você pensa a respeito dela? A própria resposta a essa pergunta, ela pode ser já um indicador de um pensamento que pode te sabotar nessa caminhada. Amém? A palavra de Deus diz que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é aquilo que Deus deixou escrito para nós como uma revelação pessoal dele para a nossa vida. Amém, queridos? Então, se você tem dúvidas sobre a Bíblia, se você não crê que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia é a verdade de Deus, que aquilo que está registrado na palavra de Deus é a verdade de Deus para a tua vida, você já vai ter dificuldade de assumir isso como verdade e como um vetor de transformação na sua própria mente. Vocês entendem? Então, eu creio que uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para a transformação da nossa mente é o conhecimento da palavra de Deus.
né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade vai te libertar. À medida então que eu conheço a verdade de Deus, à medida que eu começo a confrontar o que a palavra de Deus diz sobre a meu respeito, com aquilo que eu penso a respeito de mim mesmo, e eu abandono as minhas velhas crenças e assumo a verdade de Deus, por exemplo, eu poderia ter aqui uma crença pessoal de que eu sou incapaz, por exemplo, de que eu não tenho valor, talvez porque alguém tenha me falado isso, ou porque eu tenha sofrido situações de fracasso na minha vida, eu fiquei com isso dentro de mim, né? Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, amados por Deus. A Bíblia diz que nele nós podemos todas as coisas. Percebe a diferença? Então eu preciso ficar com a verdade de Deus, confrontar essas crenças que me limitam, né, jogá-las fora e ficar com a verdade de Deus. Só que para eu ficar com a verdade, eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso ler a palavra, eu preciso estudar a palavra, eu preciso me dedicar ao estudo daquilo que Deus fala a meu respeito. Da mesma maneira, aquilo que eu penso a respeito de Deus. A palavra de Deus fala a respeito de Deus, quem Ele é, o seu caráter, né? A sua vontade, os seus planos, as suas promessas para a minha vida. À medida em que eu vou enchendo a minha mente, o meu coração com isso, eu vou jogando fora as velhas crenças que eu tinha a respeito de Deus, de um cara distante, impessoal, ou julgador, ou né, como se ele fosse um cara que apontado o dedo para mim só para me condenar. Eu vou jogando essas coisas fora e eu vou assumindo a paternidade desse pai que me ama. Eu vou assumindo uma identidade de filho e eu vou sendo transformado. Percebe, galera? Uma nova maneira de pensar sobre a vida. Porque hoje é engraçado, se você parar para pensar, o que o mundo diz sobre quem é um homem vencedor, né? Quem é uma pessoa vencedora? Ele vai te dar características materiais dessa vitória. Mas normalmente esse cara é incapaz de se relacionar, ele é infeliz na sua relação com a sua família, ele tem uma vida destruída, enfim, uma série de coisas, mas ele é um ser bem-sucedido. Então a sociedade muitas vezes coloca isso e a gente olha para esse desenho que a sociedade impõe e a gente não vive a palavra de Deus, que é paz, que é amor, que é união, que é alegria, que é fruto do Espírito, uma série de coisas, né? E a gente se frustra porque a gente não está vivendo o que a sociedade põe, mas pouco a gente sabe o que Deus está falando a respeito disso. E o que a gente tem que viver na real, gente, é aquilo que Deus está dizendo a respeito das coisas. Eu não estou dizendo que uma coisa anula a outra, né? Deus abençoa, Deus prospera, Deus capacita, Deus abre as portas, tudo isso acontece, né? Mas a gente tem que olhar e falar assim, o que eu de fato quero? Eu quero viver o que está na Bíblia, eu quero viver o que está na palavra de Deus, ou eu quero viver o que o mundo diz? Você tem essa opção, todos nós temos. Mas nós que cremos em Cristo, né, Kika Busato, eu fiz a minha escolha há 27 anos atrás, né? E eu tenho vivido essa escolha e tenho buscado viver ela em todas as áreas da minha vida. Então isso que é o legal, é a gente conhecer cada vez mais esse conhecimento, gente. Eu acho que ele acaba só ou quando Jesus voltar ou quando a gente estiver na glória com ele, porque é um conhecimento constante, a palavra ela é viva, ela fala com a gente de formas diferentes, né? Ela se complementa, é muito rica a palavra de Deus, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla, né? Para que vocês leiam a Bíblia, para que vocês busquem esse tempo, né, de devocional, de leitura da palavra, porque é isso que realmente vai fazer com que você se posicione no mundo, com que você se posicione perante os problemas, com que você se posicione perante a tua mente, né, perante os seus conflitos internos e que para que você ganhe força para vencer tudo isso, né? Os dias de hoje, né, eu vou até pegar um livro que eu acabei de ler esses dias agora, até ontem ajudou para isso, porque a gente ficou aqui sem internet, sem nada, né, sem telefone fixo, enfim, sem televisão, sem nada. E eu peguei um livro que estava enrolando para acabar e eu acabei de ler e ele falou profundamente comigo, assim, né?
É muito maravilhoso, assim, como a palavra de Deus, ela é poderosa, gente, como a palavra de Deus, ela é ali certeira, né? E se você for ver, ela não deixa uma brecha para nada. É impressionante, é impressionante. Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer. Quanto mais você busca, mais você tem o desejo, porque realmente você vê o quanto ela é eficaz, né? Nos dias que a gente está vivendo hoje, que está todo mundo mentalmente doente, né? Mentalmente precisando de ajuda. E Deus é o socorro para todas essas coisas, né? E é legal que na medida em que você vai experimentando essa transformação da tua mente, Vou pegar lá em cima. Você vai ficando vai tendo mais discernimento para perceber quando um pensamento vem de Deus ou não, né? E você consegue então já jogar fora. Tem muita coisa que vem na tua mente que você já identifica, que você já joga fora, sabe? Você não fica mais gastando tempo, não fica mais alimentando aquilo que não vem de Deus. Esse é um exercício bem interessante. Então, procure discernir, né? Peça o Espírito Santo de Deus para que ele te ajude a você discernir, né, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. À medida que você conhece mais a Bíblia, né, você conhece mais a mente de Cristo, você também já vai poder identificar se aquilo vem ou não de Deus. Né? Então, isso também é algo bem interessante. O livro que eu acabei de ler, esse aqui, é do Augusto Cury, O Mestre da Sensibilidade. Todos os livros dele são muito bons. E o final do livro, eu vou ler só um trechinho aqui para vocês. Ele diz assim, né? Somente uma mudança de natureza conduziria as criaturas a conquistar as características mais importantes da personalidade de que Cristo amplamente viveu. Se cada um, independente da religião que professa, incorporasse em sua personalidade algumas das características de Cristo, a Terra não seria mais a mesma. Os consultórios dos psicoterapeutas se esvaziariam, não haveria mais violência nem crimes. As nações não gastariam mais um tostão com armas. A fome e a miséria seriam extintas. As prisões virariam museus. Os soldados se transformariam em romancistas. Os juízes despiriam suas togas. Não haveria mais necessidade de declaração universal dos direitos do homem. De a Declaração Universal dos Direitos do Homem constar na Carta Magna da ONU, pois o amor, a preocupação com a necessidade dos outros, a solidariedade, a tolerância, a busca de ajuda mútua, o prazer pleno, o sentido existencial e a arte de pensar seriam cultivados indefinidamente. As sociedades se tornariam um jardim com uma única estação, a primavera. Gente, eu achei tão lindo isso. Aqui ele está falando da personalidade, né, de Jesus, enfim. Ele ele coloca aqui, né, que Jesus, o maior especialista no território das emoções. Então, assim, Cristo, gente, é um exemplo prático, né? Jesus veio à Terra com esse propósito de dizer, gente, é possível viver essa palavra, é possível ser sal dessa terra e luz para esse mundo, é possível ter cura, é possível ser restaurado, é possível ser transformado. E é exatamente isso, né? Se cada um de nós vivermos a palavra de Deus na sua essência, quanta transformação nós podemos fazer no meio que a gente vive, gente. É só isso. A gente precisa despertar, a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa viver. Eu empresto, Neuza, tá aqui na minha mão, eu posso já deixar separado aqui para você. A gente precisa viver essa condição de ser transformados e ter a nossa mente transformada, gente, porque a cura que a gente precisa tá aí, tá na nossa cabeça. Amém? Em nome de Jesus. Então, pessoal, a gente já está terminando o nosso tempo aqui. Queria só deixar registrado aqui, né, um resumo dessa live sobre a mente como sabotador. Guarda isso. Uma nova vida exige uma nova mentalidade. Amém?
Se você quer viver uma nova vida, essa nova vida ela vai começar a partir de uma nova mentalidade dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então, novos pensamentos, novos comportamentos, uma nova vida. Então, como aqui que eu falou, que a gente possa ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, para daí então nós agirmos, né, da mesma maneira e colhermos o fruto de uma nova jornada. Amém, queridos? Amém. Então, observe a sua mente, observe o seu modelo mental. Eu queria que você questionasse as suas crenças, principalmente aquelas que você carrega com você há muito tempo e que provavelmente são contrárias à verdade de Deus para a sua vida, sobre você, sobre quem é Deus, sobre a sua vida, sobre propósito de vida. Questione, traga, sabe, confronte com a verdade de Deus e comece essa mudança, amém? Para que você viva plenamente aquilo que Deus tem para você. Então, uma nova vida exige uma nova mentalidade, amém? Essa é a verdade de Deus para você hoje. Eu espero que esse sabotador ele já comece a ser, né, vencido, derrotado. A partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. E assim você viva o melhor de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E peça para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me revela, né, o que tem sabotado a minha mente, o que tem sabotado a minha vida, quais são os pensamentos que não vêm de ti. Quais são os pensamentos que eu tenho tido que têm me trazido atitudes que não te agradam, que estão fora da tua vontade, que me fazem pecar, me afastam da tua presença, sabe? Orem, gente, essa oração só você pode fazer, né? No teu quarto ou onde você quiser, no teu íntimo, você com Deus, né? Você com o Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, que você coloque em prática, gente, esse estudo, né? O que a gente pede é isso, que não seja só uma live, que você saia daqui desejando, né, vencer esse sabotador, vencer esse inimigo, vencer aquilo, né, que tem te afastado daquilo que Deus tem para você, porque Deus só tem coisas boas para nós, né? Se a gente ainda não alcançou é porque a falha não está com Deus e sim conosco. Amém? Amém. Amém. Então é isso, pessoal. É isso aí, queridos. Que Deus abençoe vocês ricamente essa semana e que você já começa a viver esse novo tempo aqui, ó. Um novo tempo aqui dentro vai gerar um novo tempo aqui fora, amém? Em nome de Jesus. Domingão nós temos reunião, não esqueçam, quem é aqui de Floripa, 10 horas da manhã, né, Ney? 10 horas. Estaremos ali no nosso espaço esperando você, só trazer sua máscara. E tem sido uma bênção os cultos da manhã, a gente tem aprendido muito, tem tido uma comunhão muito gostosa. Todos são muito bem-vindos. Vai ser um prazer encontrar vocês lá. É isso aí. Neuza, então o livro tá para você. Amanhã eu deixo na tua casa e depois que se acabar eu empresto pra Rô, tá bom? E depois quem mais quiser, a hora que a Rô me devolver, tá à disposição. Beijo, uma noite abençoada para vocês e que essa semente dê muitos e muitos e muitos frutos para a vida de vocês. Paulinha, beijo, querida. Bom ter você de volta aqui no Brasil, sã e salva, com a graça de Deus. Filipe, a gente agora as lives de domingo estão acontecendo às 10 horas da manhã, amém? Não estamos mais à noite. E tá salvo lá no IGTV, tá, gente? Tanto os cultos de domingo, esses estudos, a reunião de oração, nós estamos salvando tudo lá no IGTV, no Instagram da Sophie House. Só entrar no perfil e procurar lá. Vini, querido, beijo, beijo. Vai acabar nosso tempo aqui. Beijo, Keila. Beijo pra